vamos continuar o nosso estudo sobre Eclesiastes. E a respeito de Eclesiastes, a questão básica é essa. A resposta é a Bíblia, mas a pergunta é esse livro, é Eclesiastes. Eclesiastes ele é um livro diferente. Nele nós não encontramos orações, nós não encontramos citações de outras partes da Bíblia, mas ele conduz a nós e a todos os leitores de uma forma que todo mundo entende. Porque ele fala assim de uma forma bem direta, uma forma, como poderíamos dizer, nua e crua. Ele nos leva a pensar naquilo que é a vida e coloca diante de nós a questão acerca do significado. Nós vamos fazer hoje a leitura de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Vocês podem acompanhar ou na sua Bíblia ou na tela. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Está falando de Salomão. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Veja só que ele nos conduz numa reflexão, assim como eu disse, muito séria. Em certo sentido, ele nos conduz para um lugar de dor, para um lugar de desconforto. É por isso que muitas pessoas não leem um livro, porque quando chega nesse capítulo, ele já está pensando, não, isso aqui é muito depressivo, eu não quero isso, eu quero alguma coisa que me coloque para cima. E esse é o nosso problema. Até mesmo nós que já conhecemos o Evangelho. Nós ficamos buscando sempre coisas que nos levantem, que nos levem para cima. E por conta disso nós refletimos, às vezes pouco, sobre as nossas dores. E não só sobre as dores, porque o objetivo não é nos levar para uma situação de desespero, de desânimo. Não. E nem esse é o objetivo do escritor aqui de Eclesiastes. O objetivo dele é nos conduzir a essa reflexão e depois, à medida que nós alcançamos, digamos assim, esse lugar de desconforto, nós somos capazes de olhar para Jesus. E Jesus é a resposta. E é interessante que tem frases, né, que dizem, Cristo é a resposta. Jesus é a resposta. Às vezes adoramos e cantamos, né? Ele é a resposta, Jesus é a resposta. Mas resposta para que pergunta? É claro, alguém vai falar, não, é para salvação, etc. Mas vamos refletir, Jesus é a resposta para qual pergunta? Quais que são as perguntas que consomem todos os seres humanos? E quando eu falo perguntas, são as angústias. O que é uma pergunta que me absorve? Pense nas suas angústias, pense naquela sensação que às vezes nós temos de frustração, aquela sensação de que eu caminhei, mas eu ainda não cheguei em lugar nenhum, eu estou aqui, mas eu fiz tudo isso, mas isso não tem preenchido. Entenda, essa sensação de que em várias áreas está faltando alguma coisa, é essa pergunta dentro de nós, gemendo e perguntando qual que é a razão, qual que é o porquê. Então, Eclesiastes aqui nos traz esta oportunidade de refletirmos sobre essa pergunta que acompanha todos os homens. Por que eu estou aqui? Qual que é o sentido da vida?
Qual sentido tem eu viver a mesmice do dia a dia? Todo dia a mesma coisa, levanto, tenho que fazer um esforço para levantar da cama, vou lá e molho o rosto para terminar de acordar, tomo um café turbinado, né? Alguns passam até no Starbucks, outros lugares, pega um café, tem que tomar uma dose de cafeína para acordar, e daí vai. Podemos descrever o nosso dia, né? Cozinhar, trabalho, encontrar de novo a mesma escrivaninha com aquele monte de coisas, etc, etc. E a pergunta, para quê? Qual que é a razão? Qual que é o significado da vida? Essa é a questão e a Bíblia é a resposta. Nós temos essa busca por conhecimento. E o ser humano, ele tem esse desejo de significado. E nós buscamos significado em muitas coisas. Buscamos significado até mesmo em pensar em como nós somos conhecidos e como seremos lembrados. Algumas pessoas colocam a sua energia. Como é que eu vou ser lembrado? Você sabia que quase a totalidade dos seres humanos que já passaram pela Terra foram totalmente esquecidos? Não sabemos absolutamente nada deles. Talvez as gerações mais novas, em algum computador, tenham lá um CPF, um Social Security, alguma coisa assim, mas isso em nada é a mesma coisa, não está na memória das pessoas. E se nós formos pegar por séculos anteriores, a mesma coisa. Aí a gente pensa, não, mas eu vou deixar uma boa lembrança para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos. Eu tenho um avô, o pai do meu pai, nós não sabemos nada dele. Nada dele. Não sei porquê. Minha avó materna ficou viúva, etc. Mas não se sabe nada. Por uma razão ou por outra, não se sabe nada. E quantas pessoas? Isso vai acontecer conosco também. Os netos, os bisnetos, os tataranetos vão ter que pesquisar em algum lugar. E muitos não vão estar preocupados com isso. A vida passa. A vida passa. Mas nós continuamos com esse sentimento, de querer agarrar alguma coisa que nos dê significado. E aqui Eclesiastes, então ele vai abrir os nossos olhos para isso. E hoje nós vamos estar aqui vendo a questão do conhecimento. Nós vamos ver no próximo domingo e na sequência que no decorrer do livro, Salomão, ou o autor do livro, ele pega e vai focando vários temas. Temas que por si só não são negativos, não são ruins, certo? Mas temas que quando você se dispõe a correr atrás dessas coisas, que, como eu falei, não são coisas negativas, você se dispõe a ir atrás delas, buscando significado para a sua vida, você vai se encontrar igual ele, correndo atrás do vento. Vamos pensar um pouquinho a respeito de Salomão, do autor. Ele diz aqui, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles o afligir. É interessante nós pensarmos aqui a situação de Salomão. Nós estamos falando que é Salomão porque o próprio autor aqui diz que essa é a palavra do pregador ou do pensador, do professor, e ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. E principalmente no capítulo 2, que nós vamos ver no próximo domingo, quando ele começa a descrever a vida dele, tudo que ele estava fazendo, você não tem dúvida. Houve apenas um rei em Israel capaz de ter esse profile. Um rei apenas que poderia ter tido essa experiência. E já que não é Davi, porque aqui identifica que é o filho de Davi, então é Salomão. E é interessante que
Deus, ele se apresentou a Salomão. E ele falou: Salomão, né, você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Se você quiser fortuna, eu vou te dar. Se você quiser fama, eu vou fazer você conhecido. Se você quiser isso. E Salomão falou: eu quero sabedoria. E Deus então deu-lhe essa grande quantidade de sabedoria. A própria Bíblia diz que não houve um homem mais sábio do que Salomão. E o que Salomão fez? Salomão pegou esse dom que Deus deu, Salomão pegou essa sabedoria e a colocou para trabalhar. Ele aplicou a sua mente para conhecer tudo. E Salomão, ele descreveu sobre todas as coisas. Não houve nada do nosso contexto que Salomão não se aplicasse para conhecer. E aí nós nos identificamos, principalmente a nossa geração. Porque nós somos assim. Nós queremos saber as coisas. Nós queremos conhecer. E nunca teve tanto conhecimento disponível como hoje. E a gente quer conhecer. Nós temos o YouTube. O YouTube. Se você precisa aprender um programa de computador, você já procura o vídeo. Se você quer saber como é que faz uma paella ou como faz um outro prato, você procura lá. Se você quer entender um pouquinho como é que funciona a questão do aquecimento solar, se você quer, enfim, seja o que for, você vai lá no YouTube. Você sabia que a cada minuto, 500 horas de vídeo novas são colocadas no YouTube? A cada minuto, 500 horas de vídeo, certo? É feito o upload. Outra coisa, se nós formos pensar no conhecimento da humanidade, aquilo que nós conhecemos, ou aquilo que a humanidade hoje conhece em termos de ciência, tecnologia e tudo, você sabia que nós estamos vivendo numa época que em um ano, ou seja, um período de 12 meses, o conhecimento dobra. O conhecimento dobra. Ou seja, da agora a um ano depois, a humanidade vai ter disponível o dobro das informações e do conhecimento que nós temos. E isso faz tudo ser diferente. Eu me lembro com nostalgia das visitas que eu fazia a uma cidadezinha pequenininha, lá do interior de Minas Gerais, onde a minha mãe nasceu, meus pais, e a gente ia lá no sítio do vovô. E eu me lembro que coisa interessante, o tempo parava. Há uns 15 anos atrás, 20 anos, eu tive a oportunidade de ir lá. E eu estava saindo de um contexto de muita correria na cidade onde eu morava, né, muitos compromissos e tal. E quando eu cheguei naquela cidade, eu pensei, eu vou comprar uma casa aqui, vou mudar para cá, porque aqui o tempo não passa. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, não tinha o conhecimento. Esse foi o mundo, né? Mas agora nós vivemos nesse mundo que é só conhecimento. E Salomão, ele foi uma espécie de enciclopédia viva naquele tempo. Olha só o que 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, fala a respeito de Salomão. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está no mar, na praia. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Cacol, Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações. Compôs ele 3.000 provérbios. Foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas,
desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota no muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então Salomão, ele realmente experimentou o conhecimento, mas ao experimentar o conhecimento, e ele nos passa as conclusões aqui, ele chega ao ponto de falar: isso aqui também é vaidade. Isso aqui também é como a fumaça. Alguém disse que é como crianças fazendo bolha de sabão, né? Ou seja, no parque às vezes anda e a gente vê as pessoas, faz a bolha de sabão, que legal, daí a pouco, pum, explode, acabou. Quando ele fala vaidade aqui, é mais ou menos isso. É como aquela bolha de sabão. Tem beleza, tem tudo, mas você não consegue segurar. E como nós falamos, essa é a questão, essa é a pergunta. Todo o resto da Bíblia nos trazem respostas. E Salomão aqui, ele está nos preparando também para conhecermos e voltarmos os nossos olhos para Deus. Um aspecto importante aqui que nós vemos é que o conhecimento tem os seus limites. Ele diz aqui no versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Ou seja, o conhecimento, ele tem as suas limitações. Ou seja, você conhecer alguma coisa não significa que você vai encontrar a solução para aquilo. Você mesmo sem termos feito uma faculdade, um curso universitário nessa área, se nós formos lá no YouTube, no Google, nós podemos pesquisar a respeito do autismo ou a respeito do aquecimento global. E podemos pesquisar e ficar sabendo sobre todas essas coisas. Mas o fato de nós sabermos não vai nos dar a habilidade de resolver. É muito comum nas universidades de medicina encontrar alguns estudantes depressivos ou alguns que estão no mínimo assustados. Porque quando ele entra, por exemplo, numa aula lá de patologia, ele fica abismado com o tanto de doenças e de coisas que existe. Mas à medida que ele vai fazendo o seu curso, ele descobre outra coisa pior, que muitas daquelas enfermidades, as quais ele, na sua profissão, vai ser capaz de diagnosticar e falar para o paciente: você está com isso ou com aquilo, muitas delas não têm cura. Não tem cura. Ou seja, o conhecimento em si, ele é limitado. Aqui ele fala, olha, ele conheceu tudo. Ele disse, olha, eu me dediquei a conhecer, eu busquei a conhecer. Mas, veja só, isso também é vaidade. E aquilo que é torto não se pode endireitar. Às vezes tem algumas coisas que estão tortas, algumas coisas, como nós falamos, algumas aquecimento global e sei lá mais o que, tantas outras coisas. Não quero ficar trazendo à sua memória coisas desagradáveis agora, mas você sabe, nós vivemos com isso, a humanidade vive com isso. Temos tanto conhecimento, mas temos tantos problemas sem solução. E o conhecimento, então, ele traz esse aspecto de frustração. Mas nós poderíamos falar outra coisa do conhecimento. O conhecimento, ele pode produzir no seu coração, no nosso coração, orgulho. E aqui nós estamos nos referindo não a um orgulho positivo, uma alegria por algo que você ou alguém que você ama conquistou, mas estou falando daquele orgulho negativo, certo? Aquele orgulho que nos faz nos achar melhor que os outros. Aquele orgulho que faz com que o nosso eu se fortaleça. Aquele orgulho que faz com que a gente comece a se sentir o centro de tudo. E o saber, 1 Coríntios capítulo 8:1 diz: o saber ensoberbece,
mas o amor edifica. O amor edifica. Ou seja, quantas pessoas elas se julgam melhores do que a outra porque por conta daquilo que ela sabe. Ela teve oportunidades, de repente, de estudar um pouco mais, de estudar algumas áreas, ou ela adquiriu o conhecimento, então ela se julga melhor. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, classificamos as pessoas por aquilo que elas conhecem. Então, tem algumas que nós nos aproximamos, as pessoas se aproximam e chamam de doutor, né? Ou doutor, o Senhor. E há outros que a gente simplesmente nem percebe a existência dele. Só percebemos a existência, às vezes, quando pedimos, sei lá, um determinado prato ou uma bebida, e aquela pessoa, que muitas vezes é invisível, ela traz uma coisa que não está de acordo. Aí nós já nos levantamos. É assim que nós fazemos, é assim que nós fazemos. O conhecimento, né? E aqui é uma coisa, como eu falei, o livro, ele não quer simplesmente nos levar para uma situação de frustração. Então para que conhecimento? Para que eu vou estudar? Aí, de repente, o adolescente pode chegar e falar, se é assim, então vamos trancar a matrícula, vamos viver de outra maneira, certo? Mas o conhecimento, para aqueles que vivem debaixo do sol, pode ser isso, pode trazer orgulho, pode trazer frustração. Vamos lembrar que nós, na semana passada, nós vimos que a expressão debaixo do sol, que aparece várias vezes aqui, é um hebraísmo que significa vivendo a vida sem Deus. Então, se é para viver a vida sem Deus, e Deus é a resposta, sem a resposta, então o conhecimento ele não vai fazer sentido, ele vai trazer desespero, angústia e frustração e tal. Mas o conhecimento, em que ele vai nos ajudar? Essa é uma boa pergunta, principalmente quando a gente vê aqui o que está escrito no versículo 18, quando ele diz, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Aí você pensa, então para quê? Talvez alguém queira até se levantar e sair. Bem, se é assim, continua sozinho que eu vou embora. Mas o conhecimento, ele tem o seu aspecto positivo. Por quê? Quando nós exercitamos a nossa capacidade de conhecer, nós estamos exercitando um atributo de Deus que Ele colocou em nós e que faz parte daquilo que em Gênesis ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, maravilhoso, por que eu tenho a capacidade de conhecer? O conhecimento é uma coisa maravilhosa. Nós temos Deus ele nos criou para o conhecimento. Nós temos todo um aparato cognitivo, nós temos a visão, nós temos o olfato, paladar, ouvido, e nós temos o tato. E se eu pergunto para você qual que é o órgão maior em tamanho? Não são os olhos, é a pele, é o tato. O tato, o seu corpo todo sente. Até quando você não está se sentindo bem por conta de alguma coisa que você comeu, sei lá, você está sentindo. Deus, ele nos deu esse aparato cognitivo. Ele nos deu um cérebro que é infinitamente maior e perfeito do que todos os computadores somados. Quando eu falo aparato cognitivo, comparando aqui com o computador, os órgãos do sentido é como se fosse um teclado, é como se fosse o lugar onde você põe o disquete ou o S-Drive, enfim, são as ferramentas que você alimenta o computador com informações. Deus ele nos deu tudo isso para alimentar a nossa mente. E uma vez que nós captamos isso, nós somos capazes de digerir, de pensar, processar todas as ideias numa velocidade que computador nenhum no mundo consegue. E Deus nos deu algo ainda mais precioso. Ele nos deu dentro de nós aquilo que na literatura teológica eles mencionam como a semente da religião.
Todo mundo tem esse suspiro por Deus, em todas as culturas. Tem também o senso do divino, né? O senso divinitatis. Ou seja, Deus nos criou e nos deu esses olhos da alma, de tal maneira que quando nós somos expostos ao ambiente, nós percebemos Deus. E Ele nos colocou aonde? Ele nos colocou nesse mundo tão lindo. Ele criou esse mundo tão maravilhoso. Plantas, rios, animais, tudo. E quando nós estamos nesse ambiente, nós percebemos. As pessoas dizem, olha, eu gosto da natureza. Eu prefiro usar, eu gosto da criação de Deus, da obra de Deus. Mas quando eles falam da natureza, eles dizem, não, eu me sinto tão bem. Eu às vezes estou estressado, eu vou caminhar no parque, que coisa boa. Eu gosto de ver isso. Sabe por quê? Porque todas essas coisas, elas estão falando comigo e com você, Deus, Deus, Deus. O amor de Deus, os atributos de Deus, a grandeza de Deus. E o que faz com que eu me sinta bem quando eu vejo um pôr do sol, quando eu observo o mar à tarde, quando eu caminho entre flores e florestas, o que me faz sentir bem é Deus, é a presença dele se comunicando conosco. Então o conhecimento, ele é positivo, ele é uma coisa boa. Mahatma Gandhi disse, viva como se você fosse morrer amanhã. Aprenda como se você fosse viver para sempre. É maravilhoso e eu gostei. Viva como se você fosse morrer amanhã. É esse senso de urgência que a Bíblia nos dá. Viva, sabendo que pode estar sendo o último momento. Então aproveite bem essa bênção, esse presente que é a vida. Mas aprenda como se você fosse viver eternamente. O conhecimento nos ajuda a amar e a servir as pessoas. Pare e pense, o que é que você vai aprender durante esse ano? Você pode aprender uma nova atividade, você pode aprender, desenvolver uma nova habilidade, fazer um artesanato, aprender, quem sabe, um jogo novo, aprender um idioma novo, você pode fazer alguma coisa e tudo aquilo que você se aplica a conhecer, você está sendo abençoado, você está abrindo os horizontes para você. Deus, ele tem muita coisa para a gente, mas só que ele nos deu a capacidade de conhecer. E ele usa aquilo que nós temos e somos para nos dar aquilo que ele deseja. Então, vamos, durante esse ano, nos dispor a conhecer melhor a nossa cidade, as pessoas ao nosso redor. E quando nós conhecemos, isso nos ajuda a mostrar o nosso amor e servir as pessoas. Como um médico que gasta anos e anos e anos de um trabalho enfadonho e, através da sua profissão, ele consegue auxiliar tantas pessoas. Ou o motorista de táxi, de ônibus, que seja, de Uber, Lyft, o motorista de aplicativo. Ou seja, ele deve aprender como é que ele vai dirigir o seu veículo, o caminhoneiro, como é que ele vai dirigir o seu veículo com segurança para conduzir pessoas, evitando acidentes, problemas e tudo mais, certo? Ou seja, todo conhecimento, o cozinheiro, enfim, tudo aquilo que nós aprendemos, de novo, é uma ferramenta a mais para nós mostrarmos o amor de Deus para as pessoas. Agora, uma outra coisa maravilhosa. O conhecimento nos leva a ver e a adorar a Deus. Eu descrevi há pouco toda a questão dos sentidos, o aparato do conhecimento. Em outras palavras, Deus ele nos criou assim para conhecermos a Ele. Tudo aquilo que nós podemos conhecer de positivo, vai nos levando ao conhecimento maior, que é ao conhecimento de Deus. E é assim que Salmo 19:1, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há um documentário disponível no YouTube, que é o God of Wonders. Se você não assistiu,
é um excelente programa para hoje. God of Wonders. Deus das maravilhas, né? E nesse vídeo riquíssimo, belíssimo, as cenas, há um grupo significativo de cientistas que trabalham dentro do que é chamado de Intelligent Design. Ou seja, são PhDs, doutores, professores de grandes universidades aqui nos Estados Unidos, de várias áreas, física, química, etc. E o que eles estão mostrando, cada um na sua área, é que como nós podemos conhecer a natureza, conhecer todas as coisas, da genética à botânica, podemos conhecer tudo, e isso nos mostra a beleza de Deus, a grandeza de Deus. Um deles, quando estava falando sobre como que ele podia perceber Deus através da ciência, ele usou uma frase que me gravou. Ele disse: quando nós estudamos, quando eu sou apaixonado por estudar, disse ele, porque quando eu estou estudando, eu sinto que eu posso tocar a face de Deus. Porque Deus, ele está revelado em tudo. Então o conhecimento nos leva à adoração. O conhecimento nos leva à adoração, a adorar Deus. Então veja que o conhecimento, quando nós não estamos vivendo debaixo do sol, ou seja, quando nós não estamos vivendo uma vida sem Deus, mas quando nós estamos vivendo com Deus, na presença de Deus, o conhecimento é algo maravilhoso, que nos abençoa, é algo que nos faz bem, porque fomos criados para isso. O conhecimento, ele nos ajuda a servir o próximo, e o conhecimento nos faz adorar a Deus com maior propriedade. O conhecimento nos ajuda a voltarmos os olhos para Deus. E, finalmente, podemos dizer que o conhecimento nos ajuda, nos conduz a Jesus, o único que dá sentido para a nossa vida. 1 Coríntios 1, 19 a 31, mas eu vou destacar apenas 3 versículos, diz o seguinte: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E finalmente, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aí está o problema do conhecimento, quando eu faço do conhecimento um fim em mim mesmo. Quando o conhecimento deixa de ser o meu instrumento e passa a ser o meu ídolo. O texto está falando, quem se glorie, glorie-se em Deus, em conhecer a Deus. Mas o texto também diz, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. No contexto aqui, o apóstolo está escrevendo sobre salvação. E ele mostrando como que Jesus, para os sábios, para os judeus, para os gregos, não fazia sentido. Era uma loucura. Era uma loucura. Como você vai colocar as suas esperanças em alguém que foi torturado publicamente, foi arrastado pela cidade, foi colocado nu, e assim nu foi pregado em uma cruz para espetáculo de todos, e morreu? É uma loucura. Para os gregos, que eram tão assim, de abstrair as coisas, de fazer aquela distinção entre espiritual, invisível e material, era uma loucura. O que é Deus se tornar matéria? A matéria é má. Mas aqui está a Bíblia falando a Deus. Ele fez com que a sabedoria desse mundo fosse aniquilada. E Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus, se é que Deus tem, é mais forte do que os homens. E acompanha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A escala de valores de Deus é diferente.
Deus ele não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. O homem ele quer ver o mundo dentro do seu conhecimento como se ele fosse o centro. Mas Deus é Deus. Deus ele é a fonte de tudo. Deus ele é imenso. Quando eu penso, vou pegar aqui um atributo só de Deus, só um. A onisciência de Deus. O que significa onisciência? Significa que Deus conhece tudo. Sim, mas o que significa dizer que Deus conhece tudo? Significa que Deus ele conhece quantos grãos de areia existe na praia. Ele conhece em extensão, porque ele conhece tudo, e ele conhece em profundidade, porque ele conhece completamente. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui um orçamento de alguns milhões de dólares e entregássemos esse pequeno estojo para uma universidade ou um grupo de universidade e falasse, vou patrocinar com esses milhões, vou criar uma bolsa de estudos para vocês escreverem e descobrirem tudo o que nós podemos conhecer a partir desse pequeno estojo. Não tenha dúvida, se os livros fossem escritos, em papel, tradicionalmente, ocupariam esse ambiente. Porque quanta coisa eu posso falar sobre um pequeno estojo, eu falo sobre o material, eu falo sobre as células, eu falo sobre quem fez, eu falo sobre as cadeias da linha de produção e da tecnologia e tal e tal. Nós não conseguimos esgotar o conhecimento sobre uma coisa tão simples. Deus, ele conhece tudo totalmente. Deus, ele conhece tudo simultaneamente. Por exemplo, todos nós temos essa dificuldade, né? Você está com duas pessoas, você dá um nível de atenção, dá 3, dá 4, mais do que isso já fica difícil. Deus, ele conhece todo mundo simultaneamente. Ele não precisa falar, me dá licença, espera um pouquinho, eu vou dar atenção ali. Não, Deus, ele dá atenção. Ele conhece tudo simultaneamente. Deus, ele conhece todas as probabilidades. E eu digo, para esmiuçarmos só o atributo da onisciência, nós teríamos que ter tanto tempo. E aqui Deus, ele nessa sabedoria tão grande, o que ele escolhe, o que ele faz, parece loucura. Por isso ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. É Jesus que me dá o conhecimento de Deus. Os sábios olham para Jesus e falam, isso aí é loucura. Na história já teve os marxistas, Karl Marx e tudo mais, eles escreveram e Marx dizia, a religião é o ópio do povo. Ou seja, essa coisa de Deus, Cristo, isso aí é um entorpecente. É porque você está sofrendo tanto, você está tão oprimido, está tão, que então você começa a crer nessas coisas para aliviar. E você não precisa ser marxista para pensar assim. Quantas pessoas ele está confortavelmente assentado na sua conta bancária de milhões e milhares, bilhões, que seja, e quando você apresenta o evangelho de cima do seu pedestal, ele olha para você como quem diz, para você isso é necessário, porque você não tem nada, você tem tão pouco. Então você precisa ter essas esperanças de algo bom no futuro. Mas Deus, ele escolheu as coisas loucas. É quando você bota os seus olhos em Jesus. É quando você, juntamente com Jesus, na presença de Deus, você também fica nu. Fica nu das suas desculpas, você fica nu dos seus méritos, você se despe totalmente da sua arrogância de achar que você é capaz de merecer alguma coisa. É quando a gente vê que a gente não é nada e vai para os braços de Cristo. E entende que nós estamos indo para o braço de Cristo porque Ele está puxando. É Ele que opera tudo, é Ele que faz o querer e o realizar. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, a fé é um presente. Quando nós nos sentimos abraçados por Deus, as coisas loucas. E depois que você crê em Cristo, você vai ser considerado também um louco. Um louco. Assim como no decorrer da história, os cristãos eram tidos por loucos, porque eles adoravam
a um Deus que não eram capazes de ver. Eles depositavam a sua confiança em alguém que eles diziam ser Deus, mas que morreu numa cruz publicamente. Como cristãos, como filhos de Deus, nós afirmamos que o nosso lar é num lugar que nós nunca estivemos e que nós estamos aguardando. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E não há coisa melhor, não há coisa mais importante na vida do que conhecer a Deus através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento. Se nós queremos conhecer a Deus, é através de Jesus. Quando eu encontro Jesus, quando eu me rendo a Jesus, quando eu começo a respirar Jesus, viver Jesus, então eu encontro significado, sentido da vida. Vivendo simplesmente debaixo do sol, vivendo a vida sem Deus, o conhecimento é correr atrás do vento, é fumaça, é uma bolha de sabão que explode, é algo que não satisfaz. Mas se nós temos Cristo, se nós vivemos com Cristo, nós podemos nos gloriar em Deus. E o conhecimento vai ser um prazer. O conhecimento vai ser algo que vai nos edificar. O conhecimento vai ser uma ferramenta, um caminhar pelo qual nós vamos vivenciar o plano, o propósito de Deus na nossa vida. O conhecimento vai nos habilitar a sermos pessoas melhores no sentido de sermos aptos a auxiliar o nosso semelhante, a demonstrar amor para os outros. O conhecimento nos leva a adorarmos a Deus. O conhecimento nos conduz a Jesus, que é loucura de Deus, mas é a expressão exata da sua grande sabedoria para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós louvamos-te, Pai. Louvamos-te pela tua palavra. Louvamos-te porque o Senhor nos conduz ao conhecimento. Nós estamos lendo aqui num livro que foi escrito, papel e tinta, e no decorrer dos séculos, usando outros materiais, mas foi o Senhor escrevendo para seres para os quais o Senhor dá a capacidade de ler, de aprender, de conhecer. Louvamos-te porque tu és onisciente e o Senhor nos dá a bênção de termos um vestígio dessa grande onisciência, nos dá a capacidade de conhecer, de elaborar conhecimento. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha com a tua presença, através de Jesus Cristo, para que o conhecimento não nos leve à frustração e produza dor, e que o conhecimento não venha nos fazer soberbos, orgulhosos, cheios de nós mesmos, mas abençoa-nos, Pai, para compreendermos que o conhecimento é o caminho que nós temos para conhecer a Ti, para adorar, para servir o próximo e para nos enchermos de Jesus. Derrama a Tua bênção sobre todos aqueles que estão nos ouvindo e derrama a Tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus. Amém.